nasci em Paradela. Nasci lá embaixo, na loja das vacas. A minha mãe tive sozinha, os quero posso dizer de outra maneira. Nasci cá em Paradela. Os seus pais eram de cá? Eram sim os dois. A minha mãe esteve na loja das vacas sozinha, lavou-me, vestiu-me e depois foi uma mulherzinha velha, vizinha, para ela desocupar, que lhe punham aqui uma azeiteira para deitar diziam as segundinas, aquilo que se deita como os animais, porque nós depois de ter um filho, vocês agora já não sabem disso, mas para se ocupar, não sei se chamam as segundinhas, aquilo saía um tripalhão, todo enrolado. Mas agora não se vê como se tem no hospital, não se sabe nada disso. Prontos. A placenta, não é? Será? Não sei. E depois a minha mãe deitou-se. Levou-me para cá e deitou-me, porque a velhinha depois ralhava com a minha mãe, porque tu és isto, és aquilo, isto não se faz porque tu não podias ter a menina sozinha. Prontos. E o meu pai estava a ceifar aí em cima numa terra, tinha mais dois filhos com ele que me leva, um levava-me 10 anos e a rapariga levava-me 8. E a minha mãe, quando eles saíram, já metiu a comida para comerem, só que esqueceu de meter as colheres. Mas o meu pai não sabia nada que a minha mãe ia a ter-me, nem nada. A minha irmã veio a casa, então, a pedir-lhe à minha mãe, mãe, esqueceste de meter as colheres para comer a sopa? E a minha mãe já me tinha então na loja das vacas. Tinha-me lá, estendida em cima de um pano, e eu a chorar e ela ali. E depois é que veio a velhinha, é que a minha irmã saiu a correr, e morava uma velhinha ali ao pé de nós. Ai, que a minha mãe tem uma menina, vim de cá, tia Teresa, vim de cá. E depois lá foi a velha, já era velha, com um cajetinho, e lá ajudou, e lá me prepararam e prontos. E a minha irmã foi com as colheres para cima, mas o meu pai já nos ficou na escada, veio logo para baixo, e esteve lá a fazer de comer, matou-lhe um frango, e fez-lhe uma sopa, e levou um bocadinho de frango para a cama. Prontos, neste dia foi assim. No outro dia de manhã, o meu pai levantou-se e foi outra vez para a terra para ceifar. E a minha mãe pegou em mim, lavou-me, e naquela altura davam só a mama aos meninos, e deu-me de mamar, e foi então para a terra, até era domingo, disse que era num domingo. E chegou à terra, agarrou e tirou-me em cima assim de um monte de trigo escado. Tirou-me ali embrulhada em qualquer coisa com o sol, porque disse que me ia morrendo, não sei. E então ceifou a terra toda ela. Ceifou a terra e pronto, veio para casa, o meu pai voltou lá a fazer a sopa, voltou lá a dar o comer e deitou-se um bocadinho. À tarde a ceifar outra vez, ver como foi a minha vida, foi assim. Mas os meus pais, graças a Deus, não nos deixaram passar fome, tiveram muitos filhos, tive 11 filhos, ainda somos 8 vivos. E depois, então, aquele ano assim foi. Cada 2 anos tinha um menino, uma menina. Nós éramos 7 meninas e 5 meninos. Éramos 11, 7 raparigas e 4 rapazes. Tínhamos vacas, tínhamos ovelhas, um ia com as vacas, outro ia com o gado. E meu pai também, para nos governar, também ia ao contrabando para a Espanha, nessa altura, é como se vivia, para o contrabando. Trazia vitela, trazia polvo, trazia essas coisas todas, pronto. Era muito farto. Levava café, outras vezes levava sabão, outras vezes levava cigarros. E depois eu vim para cá, trazia outra coisa, que se pudesse vender aqui. Sei, não sabem, carnizoilos que só tiravam do pão, do centeio, tiravam-se e também faziam negócio com isso. Depois traziam de lá e vendiam cá, que era mais caro, e ganhavas ao para lá e ao para cá, mas tinha vezes que ia 3 vezes de noite.
E aqui o Castro e a Pino e ainda ia outro lado, não sei de onde era. Ele agarrava o fardo de café de 20 quilos, ou 25, e então saía daqui por aí, quando foste à noite, que os guardas não vissem, porque tinham medo. Muitas vezes eram apanhados. Quando eram apanhados, depois prendiam-los e tiravam-lhe o que lhe traziam. Primeiro iam para aqui, para o quartel, que havia aqui um quartel, chamava-se quartel, lá. E depois daqui iam para a prisão. Estavam lá uns tantos anos. Meu pai nunca esteve preso, mas tratavam-nos mal lá. Sim, nos tratavam mal, que se contava lá. Tanto podiam ser apanhados pelos daqui como pelos espanhóis. Os que os apanhassem depois aqui era assim. Tinha outra pessoa que ia com ele, que era meu padrinho. Iam os dois. Sempre iam os dois. Eles chegavam lá e deixavam lá no lugar e depois o que lhe deixavam é que distribuía por aldeia às pessoas. E quem quisesse ia lá comprar. Fazia negócio, pronto. Eles levavam nos 20 quilos de café, o sabão, o que levassem. E depois as pessoas... É como agora onde vão comer, não é? As pessoas vão ali a buscar pão, vão a buscar o que precisam, pronto. E eles sabiam e iam lá comprar as coisas. Eu não fui, mas as minhas irmãs ainda chegaram a ir. Ainda chegaram a ir também, mas eu não, eu nunca fui. As mulheres não iam, só depois, por fim, as minhas irmãs, como queriam andar bem arranjadas e tudo, porque já era diferente, já eu tinha esses 25 anos, eu já tinha estado 4 anos em Barcelona, estive em Barcelona, foi com 21 anos para lá, estive em Barcelona 4 anos, depois veio a minha irmã dali mais a um ano, foi uma minha irmã mais para lá, estivemos lá, ela esteve 3 e eu 4. Depois viemos de férias, depois o meu irmão estava na França, disse-nos que ganhávamos muito pouco na Espanha, que fôssemos para a França, que se ganhava mais dinheiro, e então fomos buscar as nossas coisas e eu digo à minha irmã, patrões como estes não sei se nós voltaremos a arranjar. Pagaram-nos um mês, estivemos cá de férias e ainda nos deram o subsídio de férias. Pagaram-nos o mês 2 vezes, porque ali era o Natal. E eu trabalhava numa casa, tinha 3 meninos para aturar e a patroa e o patrão faziam-lhe comer e lavavam-lhe a roupa e tratavam da casa. Era uma dona de casa. E a minha irmã também era igual. Mas olha, era como se fossem família. Mas como é que arranjaram esse contacto? Já sabiam quando foram daqui? Já. Também fomos sem ninguém saber, que não nos apanhassem nem os de cá nem os de lá. Pois fomos daqui, foi o meu pai e fomos mais outra rapariga de cá que se chamava Adelina. Foi comigo e fomos as duas, já tinham os patrões arranjados lá, umas pessoas. E o meu pai e o pai dela foram-nos levar a Brandilanes. E de Brandilanes dormimos lá com uma pessoa que tinha os filhos já em Barcelona. E depois fomos de comboio até Barcelona. E depois fomos para a casa dos filhos. Estivemos lá um dia, depois a filha foi-nos levar à casa dessas pessoas. E pronto, ficámos lá a dormir. Era um andar em cima e outro em baixo, mas eram irmãos. E eu era muito medunca, sempre fui, e digo-lhe assim, nós poderíamos dormir juntas. Disse, sim, podem. Depois dormíamos as duas juntas. Ela morava em baixo, eu morava em cima, depois tinha chave de manhã. Ela ia para baixo, eu ficava em cima, mas as noites era sempre. E se íamos a lavar, depois tinha um andar em cima e lavávamos lá, quando ia uma e a outra, para estarmos juntas sempre lá. E depois ela arranjou um rapaz, casou-se, e depois veio a minha irmã para lá, ficámos lá as duas. Os 4 anos. E depois o meu irmão disse que fôssemos para a França, ganhávamos mais, levou-nos. Também para uma casa a trabalhar. Já levávamos o passaporte. Levávamos o passaporte que tínhamos de Espanha. Mas deixavam-nos passar por um mês. Dizíamos que íamos de férias, deixavam-nos passar. E depois eu fui com uma minha cunhada para lá. Para a casa dela, que precisavam lá de mais de uma, porque tinha uma menina pequenina e eu gostava muito dos meninos e pronto, de que viram que gostava do menino já fiquei lá sempre. Fiquei lá sempre, o meu irmão foi para Toulouse, a minha cunhada fomos para como é que se chama?
Lenterre. Nós fomos para Lenterre. E ficámos então as duas na mesma casa. Como fazia com a língua? Falava francês? Aprendeu? Eu sabia falar o francês. Depois, o meu irmão tive um acidente na França. Tive um acidente dia 11 do mês de... Olha, dia 11, o dia de São Martinho. O meu irmão trabalhava com uma palhadeira, a levar terra. E se pudesse levar 3, enquanto eu levava 2, ele levava 3. E foi neste dia. Depois tive um acidente e a palhadeira virou-se, caiu em cima dele e esmagou-lo, não morreu logo, mas esmagou-lhe o fígado e depois ainda durou 1 mês. E depois viemos com ele. Estava já, quando morreu e se despacharam os papéis, aquilo tudo, viemos as duas e a esposa com ele, e viemos para Portugal e eu disse que não queria voltar para a França e não voltei, fiquei cá. Tinha a minha ideia, digo assim, agora vou para lá, compro uma máquina que já tenho dinheiro, já tinha esses 25 anos, tenho dinheiro, vou comprar uma máquina, vou de costura, vou aprender e vou de costura. Os passaportes depois já nos os fizeram. Quando lá estavam? Sim. Eu vim por Quintanilha e trazia o passaporte. E tiraram-me o passaporte. Em Quintanilha meteram no caixote do lixo. Não me deram. Tiraram com ele. E depois disse que tinha que ir ao Porto. Foi ao Porto e fiz o passaporte. Mas a minha irmã já não precisou, no outro ano. E já leram o passaporte já não precisou de ir a lado nenhum, mas eu fui ao Porto. Ainda esteve lá 3 dias, eu sozinha. Ia com receio, quando foi? Claro, eu nem queria ficar lá. Estava habituadinha a estar com os meus irmãos e com o meu pai e a minha mãe, quanto chorei. Eu digo no fim do... Olha o dinheiro ali, Silvestre. Eu digo assim, no fim do mês, aqui, tenho dinheiro para pagar o bilhete, já me voltei para Portugal, não quero cá estar. Mas depois, quando recebi o dinheiro, já tinha passado 1 mês, e digo assim, olha, nunca vi tanto dinheiro como tenho, já não vou embora. Pronto, já fiquei lá. Já fiquei contente. Fiquei contente, pronto, ainda ganhei naquela altura, trouxe 130 mil pesetas quando vim para cá. Foi trocá-las, deram-me 45 contos. Naquela altura tinha eu 25 anos. Já vou fazer 73. Faziam-me uma casa como esta, com aquele dinheirinho, se eu quisesse, com as chaves na mão. Só que eu meti o dinheiro no banco, pronto, já não fiz nada. Mas depois, quando regressei, fiquei com a minha mãe em casa, fazíamos lavoura e no tempo livre fazia costura. Porque como havia muita gente de cá na França, eu naquela altura ganhava muito dinheiro aqui. Com a costura? Com a costura. Eu não precisava de ir para a França nem para lado nenhum. Ganhava bom dinheiro. Vendia aqui para quem? Olha, aquelas que vinham da França. No mês de agosto eu trabalhava de dia e de noite. E depois havia ainda muita gente na aldeia. Trabalhava para as pessoas da aldeia, porque naquela altura não vinha tanta roupa feita. Havia aqui uma senhora que era tendeira, tinha muita roupa, tinha sempre peças à venda. E iam lá comprar e depois nunca me faltou o que fazer, nunca. Mas agora não. Agora eu também já estou de idade, já não quero trabalhar. Lá fazer umas bainhas, umas coisas assim. Era uma casa feita de barro, com as paredes feitas de barro e alguma pedra, e depois dormíamos a 4 e a 5 num quarto, em 2 camas, às vezes dormíamos 2 para os pés e 2 para a cabeceira, e as batatas que colhíamos metíamos-as debaixo da cama de onde dormíamos, porque não tínhamos de onde as pôr, e tínhamos um palheiro da palha para aldar as vacas em casa, a loja das vacas em casa, a loja dos porcos em casa. A nossa sala primeira era das vacas. A segunda era dos porcos, e depois era a nossa sala, uma salinha ali, feita de pedra, nem era tão grande como este quintal, umas pedras lá postas dessas daqui mesmo da aldeia, e depois entrávamos para a cozinha, tínhamos lá a cozinha e o forno, também não era muito grande, depois tínhamos a adega lá dentro, tínhamos a adega, ao pé da adega tínhamos os salpicões, os presuntos, essas coisas assim.
depois tínhamos uma arca, que diziam naquela, uma arca com o pingo dos porcos lá dentro, numas tinas de barro, ou chamavam ali, já não sei bem como a chamavam. E dormíamos nós ali ao pé das cubas, ali dormíamos 3, com os paus, com os pés postos nos paus e umas tábuas atravessadas e um colchão de palha. Todos os anos mudávamos. Quando se ceifava, aqueles molhos de centeio compridos, tinham a palha comprida, depois batíamos, tirávamos o grão lá onde trilhávamos e depois fazíamos uns molhos assim, atavam-se e depois metiam-se no colchão. Eles se metendo no colchão, estendiam-se para ficar estendidos, para não nos aleijarem. E era assim. Depois já se usava o milho, tirava-se a cabeça do milho, metia-se aquelas coisitas do milho também. Depois, mais tarde, já vinham aqueles colchões de esponja. Nós já tínhamos, nessa altura, quando nos casámos, já tínhamos os colchões de esponja. Mas quantas vezes íamos e os virávamos e por baixo estavam cheios de mofos. Assim, daquela umidade que criavam os mofos. Nas panelas de ferro, volta do lume. Mas depois, por fim, também, já quando eu tinha os 25 anos, já arranjámos um fogão a gás. Já cozinhávamos muitas coisas dentro do fogão, no forno, outras em cima. Mas era mais o lume, que a comida era melhor, feita ao lume, era melhor. A minha mãe, eu cozinhava quando era pequena, cascas de feijões, um botelo lá, uma chouriça, outras que eles chamavam bochas, morcelas, as tabafeias eram assadas, e outras vezes um pé de porco, um bocado de toucinho. O toucinho não o estragávamos, matávamos sempre 3 porcos grandíssimos, que o meu pai, de ano a ano, que tínhamos para criar, eram uns porcos grandíssimos, mas tudo com farinha centeio, nada de farinhas compradas. Naquela altura era tudo assim. E mesmo as vacas também era só trigo e farelos daquilo de onde se fazia farinha da moagem, depois peneirava-se para cozer, e aqueles farelos eram aproveitados para as vacas, para as galinhas, e frangos poucas vezes, não penso lá. E os ovos não era como agora a fartura é tudo estragar. O pão, pois é o que eu digo, ia a moagem que ali moía-se, e não era só aí. Meu pai chegou a moer lá embaixo ao pé do rio, cá uma ribeira, que agora já não corre. Havia lá 3 ou 4 moinhos, e só ia para lá um burro, com o saco, as costas. E ficavam lá toda a noite para moer aquele saco de trigo, porque não era como estes razoeiros, não é? Que aguentavam muito, aquele não. Estava toda a noite a moer, aquilo, a água a correr, e fazia rodar a pedra, e rodava. Disso já me lembro eu, de levar o burro, pois, naquela altura. Depois é que começou esta fábrica de infames, e já iam à fábrica de infames a moer, e depois compraram aqui uma, já moíamos aqui também. Já devia ter eu esses meus 15 anos. Olha, ainda me lembro bem que íamos aí para cima, eu e mais o meu irmão que faleceu, que já há mais de 50 anos faleceu. E íamos brincando os dois, ele diante das vacas, com o carro carregado de trigo, agarrou-me por uma mão, e por onde havia de escapar eu? Para o meio da roda e das patas da vaca. Eu engatinhei como um gato e lá fiquei no meio do carro. Não, se me passa a roda por cima... É verdade, e o meu irmão lá pararia as vacas também, eu sei que me enfiei entre da vaca e olha, assim como a senhora aí com os pés e a roda aqui. Já vi o tempo que eu tinha, também não iam depressa, mas o tempo que eu tinha de passar. É verdade. Sim, fiz a 3ª. Aqui? Em Paradela. Paradela. A escola, olha, cheia de buracos, estava o chão todo furado, por baixo, e depois no inverno vinhamos à casa das nossas mães a buscar a braseira com brasas para levar para lá e aquecer-nos. A senhora professora estava sempre ao pé da braseira e nós, um por um de cada vez.
chamavam por um de cada vez para nos aquecer. Devíamos ser uns 40, mas não éramos todos da terceira, primeira, segunda e terceira classe e também já faziam a quarta, mas devíamos ser uns 40, ou mais. Depois parei, a senhora professora ainda disse ao meu pai, me pusesse a estudar, mas o meu pai com 9 filhos que tinha naquela altura, já tinha, o primeiro morreu, era uma menina, faleceu. Depois tive mais 2, depois morreu outra menina, no meio daqueles 2, e depois teve os demais, olha, e mal para nos vestir e calçar, que agora fazem os buracos e nós andamos com os buracos já feitos, e a minha mãe é que nos deitava uns remendos aqui, onde tivéssemos, e as camisas, e tudo isso. Eu tinha a minha irmã que já faleceu, teria agora 80 anos, faz o dia de Santo António 3 que morreu. A minha irmã ficava em casa o dia, a semana inteira, para lavar e depois dar a volta a roupa tudinha, pôr botões, onde estava descosida, onde tinha falta de um remendo, para depois no fim de semana nos mudarmos, só era no fim de semana, e não tomávamos banho. Nessa altura não se tomava banho, quando eu era pequenina lavávamos a cara e os olhos, e os pés quando estivessem sujos demais, só mudávamos de roupa. Não é como agora, todos os dias tomávamos banhos cremos, é verdade. E vinhamos de escavar e tudo, os homens sim, iam para a ribeira no verão e já tomavam banho. Agora no inverno não, Tomava naquela altura, ninguém tomava, e olha, nem lavavam a cabeça. Eu lembro-me depois dos 15 anos é que comecei a lavar a minha cabeça, porque já começava, pronto já, a ter mais coisas. E antigamente a vida era diferente. Passávamos o mês de julho todo a ceifar. Depois o outro mês era todo com os carros e as vacas a apanhar o pão para a eira. Depois metíamos o pão na eira, era estender os molhos e as vacas com o trilho a trilhar aquilo tudo. Lá tiravam, punham um buçal, uma cangalha, chamavam uma cangalha para não comer. E depois, quando era preciso, e depois virar a parva, com o vento, éramos todos a virar a parva, uns trilhavam, outros viravam. E depois, quando era para as vacas, para nós comer, estendiam-se os molhos, estendiam-se mais molhos, porque os outros já estavam trilhados, em cima do que estava trilhado, e as vacas também comiam. Comiam, depois voltava-se lá pôr aquilo, continuávamos a trilhar. Depois, quando não havia que virar a parva, uns descansavam à sombra do bornal e outros trilhavam. Depois trocávamos, ia um e outro. Nós éramos muitos, pois trocávamos, não é? E depois os meus irmãos, como já eram mais velhos que eu, iam para a Espanha ceifar, os mais velhos, a ganhar a geira, para eles se vestirem, para andarem melhor, e traziam também alguma coisa para cá. Andavam por aí uns 15 dias, na Chega, na Espanha. Depois traziam algumas coisas para comer também, e a minha irmã trazia pratos, que naquela altura nem pratos tínhamos, comíamos umas tigelas, que agora eu também como, também as tenho aí a sopa, gosto delas, mas era assim, a louça nunca lavávamos com sabão. Aquecíamos uma caldeira de água quente e lavávamos já naquela água quente só com um paninho, não havia sabões, não havia nada para lavarem. Sabão só para lavar a roupa, mas sabão de pó não havia nessa altura. Nessa altura ainda não havia. Só havia sabão. A minha mãe nunca fez. Havia quem fazia do unto da banha dos porcos, mas a minha mãe nunca fez isso. Minha mãe comprava, porque também precisava para alimentar os filhos e fazer uma panela de sopa e pôr lá uma boa colher daquele produto para comermos. Outras vezes fritava uma fritadeira de toucinho, coziam as batatas, deitava aquele toucinho por cima e comíamos aquilo. Nada, só os vitelos das vacas é que se vendiam. E os cordeiros, já eram carneiros quando se vendiam, não é como agora que os comem tenrinhos, já tinham um ano mais. E ia dando para os gastos de casa. E o meu pai também ainda sempre comprava terras e
Algumas coisas às vezes, apesar de ter muitos filhos, as vacas eram dele, as ovelhas eram dele, porque antigamente aqui raro era o que tinha, que fossem as coisas dele, era tudo de meias. Quando vendiam os vitelos, a metade era para eles e a metade era para o outro que tinha pago. Mas o meu pai não, nunca tive dessas coisas. Era sempre da família. Tudo era dele, o que tinha, tudo era dele. Uhum. E já o digo, não passámos fome. O dia que depois acabava-se a trilha, juntava-se então a parva, que chamávamos parva, juntava-se a trilha depois e matava-se um cordeiro para o dia que se limpava. E não chamava ninguém. Ia para lá, um começava a limpar e vinham todos aqueles que, amigos a limpar para uma pessoa e assim, ajudávamos-nos uns aos outros. E quando se juntava para os vizinhos, toda a gente da eira, todos iam, um ou dois, ajudarem. As eiras não se regavam nunca. As eiras dividiam, faziam um lote para cada um. Mas não se pagava por o lote. Porque há bocados que são melhores. Há outros bocados que são marrons que têm terra e o pão ficava com mais terra. E outros tinham melhor erva. Por isso é que eles a sorteavam e cada um ia para onde tocava. Que assim já não havia guerras. Agora as hortas, aqui foram sempre regadas daqui deste poço. Essa faceira toda. E há poços também lá feitos nas hortas. Alguns têm poços. Mas os que não tinham, tudo isso é regado daqui deste chafariz. Deste coisa. E depois há ali no fundo dos castanheiros há outra que também é toda regada de um nascente que há ali. Depois para aquele lado também há outra que eu tenho para ali, outra que também é toda regada daquele nascente. E depois para a ribeira, rega-se a ribeira. Nada. Nós não deitávamos nunca adubos nas coisas, só o estrumo. O estrumo da cria que se deitava. Mas depois, já quando eu tinha mais idade, já começou a vir o adubo. Este adubo primeiro que se deita quando se semeia, já começou a vir isso. Mas não, só isso. O meu pai estrumava as terras todas com o gado. Agora, antes chamavam isqueiro, feitos umas caniças de madeira, e punham-se ali. E íamos lá dormir. Por causa do lobo, íamos lá dormir sempre. E estrumava as terras todas com elas e depois a erva, também não se deitava herbicida, passávamos este tempo todo já a tirar a erva ao trigo. Íamos 4 pelo menos de casa, levávamos os 2 burros, tínhamos 2 burros, trazíamos 2 cargas de erva, isso era tudo para as vacas. Depois, tudo para as vacas. Não, aqui na aldeia não, nem se bebia leite, tampouco. Não. A minha mãe bebia leite quando as vacas tinham um vitelo, depois dali a 2 ou 3 dias. Bebia daquele leite, mas eu nem queijo como, não gosto. Não gosto, nunca gostei de queijo. Olha, e é uma coisa boa, que os meus irmãos parecem que quase nenhum gosta de queijo. Havia lobos, então, depois de vir da França, mais eu e a minha irmã, aquela noite foi eu a dormir com a mais nova, que se chamava Beatriz. Foi dormir com ela e então à noite não nos atacou, porque só sentimos as ovelhas. Não deitaram o isqueiro abaixo. Mas coisaram, e aquela noite lixou-nos um cordeiro. Entrou lá, tirou o cordeiro e levou-lo. Mas gritamos muito, então as pessoas daqui da aldeia ouviram. E de manhã que eles disseram à minha mãe, que é que ele passaria as raparigas ontem à noite, que gritaram tanto. Mas nós nem a encontramos de manhã. Como só foi aquele... Não, se calhar passou por aqui. Ela ia-se metendo em cima de nós na cabana, que a minha irmã levantou-se e viu-lo, ainda o viu. Mas como deviam ser 2, um apanhou a caça e o outro, por sempre andavam 2. Mas depois, na noite a seguir, foi o meu irmão, voltou lá. Mas o meu irmão, como já estava com aquela coisa, pois foi lá, mas não o deixou. Depois foi 4, 5 noites, o meu irmão, como era mais ao pé do monte, o meu irmão foi lá dormir e já se espantou e depois já dormíamos mais. Nós, porque o meu irmão também andava no contrabando, coitado, para viver. Também saía muitas noites, mas as noites que não saía, depois ia lá dormir com o que estava lá no desqueiro. Sempre dormíamos 2. Era muito raro dormir um sozinho lá. Eu não, eu era uma cagona. Não é tanto, mas agora não há lobos tanto como antigamente, porque os mataram, mas agora sabe o que há.
vêm e trazem-los num carro desses como os cães e põem-nos fora por aqui, por estas montanhas. E quando vêm fazem boas caçadas, não peixe. Uma irmã que eu tenho para aquele lado tinha 4, 5 ovelhas com cordeiros, deixou os burros e as ovelhas e foram lá, desgraçaram-las todas. De dia, quando ela veio, estava tudo desgraçado. E eles, quantas vezes de noite os veem aí? Aqui ao lado das aldeias. Se eles tiverem fome, até vêm os caixotes do lixo, o sol chega. Aí em Miranda há um matadouro e vão lá ao matadouro a comer aqueles restos que deitam para fora. Ainda não há muito tempo que deu para estes lados de Bragança. Muitas ovelhas todas mordidas, outras mortas, outras assim. Mas isso já é lobo cão, que os criam e depois deitam-nos fora. Venham, têm fome, têm que comer, não é? Mas antigamente não, antigamente criavam eles próprios aqui na aldeia. Nessas alturas não se falava no javali ainda aqui. Não. Mas havia? Não me lembro, quando eu era pequenina não havia javalis aqui. Isso há mais, aí com 30 anos ainda eu parece-me que não me lembro de falarem aqui em javalis. Agora sim, agora há muito, e caçam, e coisa. Naquela altura, sabe, o que caçavam mais era quem tivesse um cãozico e andasse assim com o gado, um coelho, quando em quando. Eu ainda me lembro do meu irmão, o mais velho, que tem 84 anos, mora aí embaixo. E havia aí uma pessoa que vendia um cão e era bom para os coelhos. Ele cada dia trazia o seu coelho. Raro era o dia que não trazia um coelho. Mas agora já não há nada disso. Já acabou. Vais por um monte e não se vê um coelho. Lá uma perdiz, isso sim. Mas pouquinhas. Nem pássaros. Já não há nada. Anda aqui esta águia, não sei como a chamam, apanha tudo, pequeninos, grandes, como tudo, não há nada. Elas até apanham os coelhos e as lebres, se as virem, com as patas umas grandes que há. Botam as patas e pronto. Não havia tanto isto. Havia, mas não castigavam tanto. Não sei porquê. Não matavam tanto. Já havia alguns, mas não era como agora. Agora é demais. Eu também fiava. O meu pai tosqueava as ovelhas o dia de Santo António quase sempre. E depois a minha mãe escolhia lá melhor. A ovelha que tinha melhor lá, apartava logo. Apartava logo de lado para ela depois fazer os cheiros. As ovelhas que tivessem melhor lá, é como a mulher que tem melhor cabelo. Deve ser. Era melhor para aquela lá mais ruim. Não escarrava tanto uma a outra, não é? Não se apanhava uma com a outra. E a lá boa, pois nós de lavada tínhamos que pelá-la assim bem peladinha para que ficasse, para o fuso puxar e fiar bem, porque senão não coisava. E a outra ruim não dava para fazer isso, que se partia mais. E ela escolhia a branca que queria melhor e a preta que queria melhor. E havia pessoas que pediam também, olha Teresa, guardas-me um bilhão de uma ovelha, era isso que se chamava, que depois enrolavam e faziam assim e ficava atado. E depois fiava, lá do chaile e das capas, não afiava com a roca. Havia um torno, que eles chamavam um torno com uma roda muito grande. E depois tinha na ponta um fuso, que era o fuso que afiava, assim. Mas era mais grossa do que afiada no fuso. Antes de pôr, lá antes lavava-la, depois carbenava-se, que era assim que se dizia, carbenava-se, pelava-se para ficar fininha. E depois ela com as cardas cardava lá. Tinha um burro de pau, umas cardas próprias já. Atava a carda no burro uma, e a outra ela com as mãos. Cardava assim até que estava bem. E depois que estava bem, com a que tinha na mão, tirava a lá de baixo e com a de cima depois, ao contrário, tirava de cima na de baixo e ficava uma letinha, uma veta assim feita. E depois aquela veta, ela começava a afiar, conforme se ia acabando aquela, apanhava outra veta para
para não ficar partido, ficava tudo pegado, e depois o torno ia afiando e ia fazendo uma maçaroca, quando era grande a maçaroca, tirava a maçaroca. E depois, aquelas maçarocas, havia um coisinho já a propósito, que lhe chamam uma naspa, que se rodava assim e fazia-se uma meada, essas meadas que se compram sem dubar, o algodão que se compra assim, fazia essas meadas, e depois voltava-las a lavar bem lavadinhas, e depois bem lavadas e secas, é que tingia-las para ficar preto. Sim, tintas compradas, toda comprada. Mesmo aquela da colcha era também comprada. Isto era a minha mãe que fazia, e nós. Isto depois ia ao tiari e faziam o pardo. E depois, para ficar forte, molhávamos-o e numa tábua lá punhamos assim, toca d'al para ficar forte, senão aquilo ficava mais fininho, até que ficava como pardo, vamos ver. Deita lá e tudo isto é porque soldava muito a minha mãe de um lado e nós uma com ela do outro, porque era comprido. Porque para fazer o chalho não é pegado, era comprido. Cortava? Não, eu acho que já vinham cortados, que já vinha o modelo cortado. Já vinha o modelo cortado. Quando era para chalhos já vinha cortado, para as capas não, mas para os chalhos já vinha cortado. E depois fazia-se esta franja. Isto é para as senhoras. Quando é que usavam? Sempre? A quem não levava a missa, eu nunca o levei a missa. Eu usava-lo para ir a guardar as ovelhas, ou se ia com as vacas, estava frio, ou estava a chover, era que eu usava. Agora para ir à missa não, mas as velhotas levavam todas isto. As capas também, as capas sim. Todos não, os homens. Quantos abriga que não tinham. Não tinham, e também os novos também não, quando não fazia frio também não gostavam da capa. Agora quando é ali a festa de São Sebastião, que é dia 20, há 9 dias de novena, ainda as levam, há muitos que levam as capas. Sabe que usavam muitos rapazes novos quando era nessa altura, aquelas peliças, assim uns casacos que eram tipo isto, mas também eram fortes. Tinham uma gola de raposa, era isso que eles usavam mais. Agora as capas só iam com o gado, com as vacas, que as levavam. Para ir à missa só mais os velhos. Era um homem que fazia as capas. E eu acho que ainda há um em Constantino que as faz. Um homem em Constantino. Acho que é o que as faz ainda. Aqui havia uma pessoa que as fazia. E antes de haver essa pessoa vinha um homem da aldeia nova a fazê-las. Quem não as queria com tantos feitios não levavam tanto, porque estas que são assim muito picotadas levam muito dinheiro, porque têm o seu trabalho, não é? Acho que alguns nem tinham nada de picotado, punham lixo e pronto, já estava a capa. Agora não, estas também estão mais picotadas é porque andam à vista, não penso. E aqui há muito quem tenha capas para lá mostrar, velhas. Sim, todos aqui de volta, todos tinham. É o que eu estou a dizer, estas picotadas custavam mais dinheiro para fazer. E a gente naquela altura não queria gastar, não era? Mal queriam a capa. As festas agora não são nada como antigamente. Antigamente eram diferentes. Como é que era antes? Antigamente as ruas neste tempo era só lama, não podíamos passar, só para a beirinha dos caminhos, das paredes. Enterravam-se os animais até a barriga. Ali a porta de Isabel era mais. Isabel, e no caminho de Mirandão para cima. Era o pior. E para levar os mortos para o cemitério é que custava no inverno. Eu ainda me lembro disso. Pois então as festas antigamente eram a toque de realejo. Era um tio daqui do Michel, o tio Manuel. E o avô do Michel tocava a gaita, bolos. Também. E também tocava um acordeão. A alvorada era por as ruas. Mas já depois no baile estávamos aí na rua. Lá embaixo, em frente da igreja, era onde eram as festas mais fortes. Havia mais gente e eram até mais tarde. Mas antigamente as festas aqui eram muito mais como é que é dizer, Michel?
mais fortes, pronto. Mais animadas. Mais animadas porque havia mais gente. A mocidade dançava toda. Agora a mocidade não dança, só dançam as pessoas de idade. Como é? Olha, com um rapaz ou com uma rapariga, mas era mais com um rapaz. E depois um rapaz pedia lá licença ao outro para dançar com a rapariga. Tinham aquela coisa, agora dançavas com uma e um tirava lá aquela. Era o princípio quase que E o outro ia tirava Às o vezes outro. resultava em Era só para brincadeira, prontos. Há o que dançava melhor, outros dançavam pior, que os que não sabiam dançar bem. Não queríamos dançar porque não sabiam dançar. As raparigas também havia algumas que não sabiam dançar bem. Também eles não gostavam de dançar com elas. E pronto, era assim. Ai, o lencinho bordado, isso era na Páscoa, agora neste tempo. Jogávamos o cântaro, o lencinho bordado que era de volta, punham-se num corre de volta e um apanhava o lencinho bordado e punha-lo de trás de um rapaz ou de uma rapariga. E depois, quando se deste conta, agarrava o lencinho e ia ele, deixava lá outra e passávamos a quaresma assim a brincar e depois com o cântaro punhamos-nos de costas, o de trás botava para o da frente, o lencinho bordado, aqui te levo, aqui te trago, assim, mas agora também já não me lembro porque isso já há tantos tempos, nós cantávamos todos, nas festas de inverno, o dia de Ano Novo, o dia de Reis, eram umas festas aí, porque havia muita gente aqui e muita mocidade, ali embaixo à porta da Tia Catarina, estava lá a ver as pessoas, só da aldeia, só da aldeia. Agora há muita gente, aqui há pouca gentinha agora, e os que se morreram, já eu me lembro de se morrerem mais de 100 pessoas, já vê. E prontos, era só toque de realejo, mesmo num domingo. Só com realejo fazíamos uma festa que até rebentava. Aí, às vezes até faziam duas, uma deste lado e outra para o outro lado da aldeia. É? Mas agora, as festas de agora não valem nada para as de antigamente. Estes conjuntos não prestam para nada. Mais valia um acordeão, a tocar um acordeão só. É que enfiamos a barriga a dançar. Eu lembro-me que tinha 25 anos e fomos a chegar para a Espanha, eu e uma minha irmã. E andámos para lá 3 dias. E nós dissemos aos espanhóis, não vamos, porque era sexta, ao meio-dia depois de almoçar, sesteávamos, deitávamos um bocadinho. Não vamos fazer a sexta porque a festa de Santa Maria Madalena, dia 21 de julho. E queríamos ir à festa. Às 5 da tarde já nós estávamos ali com o acordeão. Já estava ali o acordeão a tocar e nós vem e dali, até às tantas da noite. Agora sim, ainda fazem alvorada com a gaita de foles. E aqui uns rapazicos que ainda tocam, e o acordeão, e isto também, ainda se dança mais com eles do que com os conjuntos que vêm cá. Que vem de fora. Sim. Gostam mais as pessoas de dançar com eles. Então o conjunto era o acordeão, a gaita e alguém fazia batuques? E outro tocava o bombo e outro a caixa. O pai deste sim tocava o bombo, muitas vezes na alvorada. Mas eles aprenderam, foi uma coisa que eles aprenderam por si próprios, sim. Gostaram. E o que eu digo, também havia um rancho, acabou há por aí 5 ou 6 anos, mas também durou pouco, foi 10 anos e dançavam muito bem, mas depois começaram-se a casar, a sair para fora e pronto, ficou, mas era bonito também. Pois os mortos era assim, tinham um caixão para levar os mortos. Chegavam ao cemitério, tiravam o morto do caixão e punham-no na terra, tapado com lençol. E ainda está aí o caixão. E o caixão voltava a vir para a igreja. Quando morresse outro, voltava aí no caixão e faziam a mesma coisa. Não havia dinheiro para comprar caixões. Eu já não me lembro disso. Disso eu já não me lembro. Já me lembro de irem nos caixões as pessoas. Também eram feitos de quatro madeiras, não é como agora. Não eram caixões destes. Eram uns caixões feitos de 4 madeiras furadas. Fazíamos os ofícios agora quando eram as concessões. E também se reza o terço quando estão defuntos. E há quem faz a novena de 9 noites ou 3 noites.
Mas agora não fazem nada disso. O outro dia fizeram os ofícios e as confissões. Não sei se haveria 20 pessoas. Antes tinham aqueles blotes grandes para arder ali por os mortos, encostados à parede, mas agora já há muitos anos também que acabaram, já não há nada. Estes blotes eram uns blotes gordos, uma vela grossa. Aquilo durava para muitos anos. E cada vez que se ia à missa, acendiam-se. Morria alguém, acendia-se. Quando se morriam da família, havia que punham uma vela dessas mais grossas. Mas depois deixaram de pôr, não sei, agora acabou tudo. Mesmo quando se ia a um funeral, levava-se uma vela pela alma do que estava morto, punha-se lá a arder, mas agora não. Agora não querem nada disso. Olha, pomos o valor da vela lá nas benditas almas, numa caixa que tem, põe-se lá o dinheiro que custa a vela. Ele tinha um irmão, não trabalhava nas minas, andava cubado, que é o tio Alberto. Este sabe ainda das minas, porque me leva 10 anos. E ele ainda encontrava pedras. Podemos falar com ele daqui a um bocado. Encontrava pedras que se lhe chamava, não era ouro, era estanho. E trazia aquelas pedras e andavam as pessoas para as portas a comprá-las e ele vendia-as. Mas agora eu de andarem lá a trabalhar, não. Só me lembro nas de infantes. Nas de infantes, sim me lembro ainda de haver casas e trabalharem. Aqui logo a pegada a nós, aí para cima. Agora aqui ainda dizem que ali para aqueles lados para o pé de Espanha que há minas enterradas, que têm vigas lá postas porque o dono da terra enterrou aquilo e até querem dizer que um dia, quando apodrecer aquilo tudo, que vai a terra cair e vai afundar para o chão. Vai cair e vai para o chão. Então como era isso? Era o dia de carnaval. Punha-se três, um no olmo, olha, leva este banco para se assentarem. Se tem frio, tenho. Punha-se três um no olmo lá para cima, e outro punha-se aqui embaixo, e outro punha-se para aquele lado. E um dizia assim, vamos a casar, e a quem? Vamos a casar a Dária, e com quem? A mim casaram-me com um homem que já se morreu, que se chamava Joaquim. E que vamos a dar de dote, a cuchara rabona e o candilote. E pronto, já acabava, cada um era assim. Depois davam, era esse o dote que davam. E eram as, mas acabou tudo. Não, todas as raparigas no mês de carnaval, no dia de carnaval. Todas. E depois para o ano voltavam, já me casavam com outro. O carnaval entrudávamos-nos. Íamos por aí para as portas, a ver se podíamos levar uma panela, porque costumavam sempre a ter o botelo a cozer aquele dia, uma pata de um pé de porco, um salpicão, uma chouriça. Depois, mas eles já não tinham a porta aberta. Porque se eles chegavam lá, levavam lá então a panela. E depois divertíamos-nos à noite. À noite fazíamos o baile e era bailarico. Nós, na altura que eu... E antes de mim, que eu tinha um irmão que me levava quase 10 anos, num domingo era uma festa aí de Roma, ia já ali. Então com que idade se casou? Eu com 27, não é alentejano. Sabe como nos conhecemos? O meu marido e o meu irmão estavam juntos, na guarda em Lisboa. E o meu irmão trazia uma fotografia minha na carteira. Eu até estava em cima de um burro, que eu não a tenho. E o meu marido, o meu irmão foi a pagar para pagar o que tinham bebido lá na tasca. E o meu marido viu a fotografia e procurou quem era a fotografia. E o meu irmão disse que era de uma irmã. Não disse mais nada. E andou um ano para pedir a direção para me escrever. Um ano. O meu marido andava sempre, olha, Domingos, eu queria te pedir uma coisa. O meu irmão sabia, desconfiava, mas o meu irmão não estava por coisa, não dizia nada. Está bem. Depois o meu irmão escreveu-me. Diz, Dária, há aqui um rapaz que se quer escrever contigo, tu queres?
Eu posso me escrever com ele, mas não estou a dizer que me vou casar com ele. Eu, se não gosto dele, não me caso. Digo assim. Pronto, depois escreveu-me uma carta, eu escrevi outra a ele, e andámos um ano a escrever-nos. Mas antes ainda fui eu a Lisboa, porque a minha cunhada estava doente, tinha que ser operada, ainda estive lá um mês. Mas, por sorte, esse mês, a minha cunhada não estava, o meu marido não estava lá, estava em Caxias. Tive que ir de Caxias, que eu não o conhecia. Conhecia por fotografia, mas não o conhecia. E veio de Caxias então um dia e lá o conheci. Pronto. Sim, porque era GNR, estava na prisão. Tinha um mês de, não sei como eles chamam, um mês de... Mudavam-nos. Uma vez estavam iam uns de um lado, outras vezes iam de outros, que depois pagavam o ordenado, parece que 2 vezes. Pagavam parece-me que era assim isso. Contava a minha mãe, Deus a perdoe, contava que o pai matava vacas, o pai da minha mãe. E depois os espanhóis tinham muita fome, vinham cá buscar a carne, então a casa dos meus avós, e ia buscar pão, ia buscar, disse que foi muita fome, couve muitas fomes e que os espanhóis vinham para cá, eu ouvia assim umas coisitas da minha mãe, mas eu também ainda era pequenina quando... Olhe, lembro do meu pai dizer também, uma vez, que temos um lameiro ali para os lados de Espanha, e depois os espanhóis estavam com ele. E havia um espanhol que era pobre, e outros eram ricos. E depois dizia ele para o meu pai, olha Andrés, que mira, vou falar em espanhol, mas eu não queria, mira, agora tão rico vou ser eu com uma terreira, porque a terreira tinha muitas vacas e ele tinha poucas, tão rico vou ser eu como a terreira. E era mais uma coisa, mas não me lembro. E depois o meu pai é que dizia, olha, foi para o lado contrário e não o mataram porque tinham muitos filhos, porque os matavam a todos, os que eram desse lado, matavam-nos a todos, ao lado esquerdo. Nessa altura era os comunistas, os socialistas, não sei. Isso foi Franco, ainda foi no tempo, foi quando Franco entrou para a Espanha, que veio e armou essa guerra toda, e todos os que fossem desse lado matava-os todos. Havia uma professora muito bonita aí deste lado, em Funfria, a dar aulas, e que diz assim, olha, diz, mata-la. E que ele diz assim, um guarda, diz, não, eu não a mato. E que eles viram assim, diz vira-te de costas. E ela diz, não, a mim se me queres matar, matai-me de frente. E o tal que mandou o outro matá-la, matou-la de frente. Deu um tiro e matou-la, logo caiu para, olha, tinha já o barranco feito, caiu logo para lá. Isso era o que nos contava a minha mãe. E mataram muitos aqui destas aldeias. Vinham aqui os espanhóis, mas só vinham, eles não podiam vir para Portugal. Tinham que vir sem saberem, porque se vinham e sabiam também nos matavam, mesmo que fugissem para aqui. Vinham cá buscá-los. Mesmo na terra do meu marido. Na terra do meu marido diz que um irmão era então guarda também. E o outro irmão também era comunista, ou sei o que fosse. E que mandaram o irmão matar o próprio irmão. E o irmão foi e falou no ouvido de todos, não sei o que ele diria, e que ele disse para o irmão, quando começar a disparar, deita-te no chão. E o irmão fez isso, matou os outros, o irmão ficou ali. Mas o quê? O parvo do irmão. Então ali um bocado levantou-se e foi-se embora. Só que um português viu o ir e gritou-lhe. E depois mataram-no. Isto também conta o meu marido dali, porque também é reiano da Espanha. E olha, sabe onde é que eu estava o 25 de Abril? Em Peniche, com o meu marido.
Ele era GNR, de Lisboa veio para Peniche. E depois tínhamos o filho, tinha 7 meses, foi quando eu fui para lá. Não estivemos muito tempo, não sei se estaríamos um ano. Esteve no Forte? Ele trabalhava no Forte? Não, quando estava em Lisboa, sim, mas mandavam-lhe um mês para lá, de quando em quando, mandavam-nos para lá fazer piquete. Mas ele esteve no posto da guarda, sim. Mas eu não sei nada disso porque não saí de casa. Que me deixaste estar em casa e que não abrisse as portas nem as janelas. Porque o posto estava perto da casa, foi lá a casa. Não sei. Há quem gostou do 25 de Abril, há quem não gostou, é como em todos os lados. O que é que ele diga? Ficaram contentes porque naquela altura começaram a dar bons ordenados a alguns que não faziam nada e a dar essas coisas, pois ficaram contentes, tinham que ficar, não acha? Não vê como despejaram tudo? Montaram os ordenados, depois a gente ficou contente, não acha? Havia de ficar contente, devíamos ficar todos contentes. Eu não, porque eu não tenho ordenado. O mirandês é o que eu sei falar mais. Então, se eu fui criada aqui até os 27 anos, não havia de saber falar o mirandês. Sim, e eu também não falo muito bem, eu falo mais mirandês que português, mais como os espanhóis. O meu marido falou sempre como falava. Contávamos assim, para passar a noite, contos. Pois é, disso não posso dizer grandes coisas. Dos contos que eles contavam para nos entreter a noite, e assávamos as castanhas, depois joávamos o conto das castanhas, punhamos-a na mão, a ver se estava, o outro tinha que dizer em que mão estava, punhamos assim, em que mão estava a castanha, em que mão não estava, se acertava comia, se não acertava não a comia, e são essas coisas. Eu às vezes lembro-me de coisas que contava o meu pai, mas são algo vermelhas, não é para contar. E às vezes conto-lo, os meus netos, olha, o meu neto vem para cá e diz-me assim, avó, como é que se chama? Ele disse que queria um filho, nós aqui chamamos-lhe um baraço, um coisto deste chamamos-lhe um baraço. E digo-lhe assim, queres um baraço, Diogo? Diz, avó, e que é um baraço? Pois é isto, filho. E depois diz assim, depois foi para a escola e que ele diz assim, para os outros, olha, você sabeis como é que se diz isto em mirandês, na terra da minha avó? Como é que se diz? Olha, diz baraço. E ensino-lhe a falar coisas também daqui. E assim. Deles não. Também posso contar que havia muitos borrachos, batiam-lhe as mulheres embebedavam-se, os maridos batiam-lhe, eram muito maus para elas. E olha, havia sempre que contar. A conta do padre. O padre diz assim para um rapaz. Foi-se a conferência e disse, meu lindo, então, que bocados tu tens? Senhor padre, eu encontrei um ninho e tem passarinhos. Diz, e aonde é? Diz, olha, é ali em tal sítio. E diz assim. O rapaz um dia espreitou-lhe e ele foi, disse-lhe para não tirar os passarinhos. E o padre foi a tirar os passarinhos. E depois voltou-se a conversar outra vez o rapaz, ali há muitos anos. E foi-lhe a perguntar, a dizer que se ia casar. E diz assim o padre, meu filho, e quem é a tua namorada? E diz-lhe ele assim, olá, senhor padre, esta não é a conta dos passarinhos. Queria dizer que a mulher que não era para lhe dizer, ela não fizesse como os passarinhos, não era? Então, mas explique-me só porque é que essas lendas eram vermelhas. Têm palavras feias. Aqui também diziam assim, uma vez um padre diz assim, namorou uma rapariga. Mas isto deve ser, será mentira ou será verdade, mas contavam muito os nossos pais. E o padre então andou lá atrás de uma rapariga e que ele diz assim, disse,
Diz, vamos a fazer um menino. Estavam debaixo de uma moreira. E um rapaz estava em cima da moreira. E que ele diz assim a rapariga: senhor padre, quem nos o queria? E diz loucura: Deus que está lá em cima. E depois diz o garoto: nem que, é uma palavra feia, não posso dizer, nem que vos lixeis, eu é que estou aqui agora para vos criar o garoto. Esse era meu pai que nos já contava: Deus o perdoa as noites, quando estávamos num serão. É assim, aqui antigamente, já há muitos anos, que eu não sei quantos anos haverá já, não enterravam as pessoas, nem botavam conta dela, dos velhos, quando estavam assim como o meu irmão. Sabe para onde é que os levavam? Lá para baixo, para o pé do Rio Douro. Levavam-nos para ali e davam-lhe uma mantica velha, que lhe diziam uma mantica assim como isto. Iam para ali sem comer e sem nada. Deixavam lá. E morriam-se a fome. E ficavam ali até que se morressem. E depois então, lá ia um filho com o pai e há uma cruz ali no caminho e possa descansar ali com o pai. E o pai diz assim: olha filho, tens uma navalha? Eu tenho. Então, empresta-me. Então, agarrou a navalha, cortou a manta ao meio. E diz-lhe assim: olha filho, este é para mim. E este é para quando os teus filhos te levarem a ti. E depois diz assim ele: pois agora para que se acabe esta tradição, diz, levo-vos para casa e aturo-vos até que morrestes. E foi quando acabou isso. E outra vez levavam um morto mas foi aqui na aldeia, ali por os castanheiros, que nos podia ir por ali, levavam um morto por ali e tinham que passar lá embaixo de um castanheiro. E a mulher dizia assim: eu quando o meu marido se morrer, vou lá a pôr a camisa mais bonita que tiver. E o homem fez-se morto. Fez-se morto e lá o levavam então por ali, e chegou o castanheiro, apanhou-se, levantou-se e agarrou-se a uma galha do castanheiro e ficou pendurado. Mas ainda tinha outra coisa primeiro. Ela andava e estava depois, em vez de lhe dar uma camisa das bogas, andava a ver qual era. Diz: este ainda pode servir para outro, este ainda pode servir para outro, ela mais outra. E que ele pôs? Pôs na rede dos peixes. Embrulhou-o na rede dos peixes e depois andavam mexendo e o coisinho que fazia assim. O gaito levantava-se e ela diz assim: vamos a buscar a katana e vamos lá cortar. Mas não fizeram nada. Depois quando foram por o castanheiro, agarrou-se ao castanheiro e quando veio para casa, então é que ele deu ali em cima. Depois quando se morreu, ainda se morreu na vida dela. E diz ela assim: retirai-vos do castanho, não faga como lá o tranho. Isso é mirandês.